a gente fizer experiência, nós vamos ter total segurança de que a equação da velocidade é correta. Aqui, por exemplo, vamos determinar experimentalmente a ordem. Determinação experimental da ordem. Nem sei quem é o A, pode ser zinco. Nem sei quem é o B, pode ser água. Nem sei quem é o C e não sei quais são os produtos. Eu só sei que numa primeira experiência usou-se de A 1,2 mol por litro e de B 0,8 mol por litro e de C 1,4 mol por litro e deu o produto numa certa velocidade. Numa segunda experiência, o que foi que eu fiz? Eu dobrei a quantidade de A. Se eu peguei o dobro da quantidade de A, mantendo a quantidade de B, mantendo a quantidade de C, qual foi a influência na velocidade? Então a frase é esta: a que ordem o A está influindo? Porque eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2, aqui eu multipliquei por quanto? Por 2, por 2, por 2 ao quadrado. Então já posso saber a que ordem que ele influiu. Se dobrando a quantidade de A, mantendo a quantidade de B, mantendo a quantidade de C, a que ordem o A influencia? Eu já posso dizer de boca cheia que a velocidade é proporcional ao A expoente 2. Eu multipliquei por 2 aqui e aqui multipliquei por 4. Se eu multipliquei por 4, é 2 ao quadrado. É na segunda ordem. Ordem, meu amigo, o que é ordem? Onde é que está tu? Está aqui, ó. O que é ordem? Ordem não é expoente? A que ordem que o A influencia? Ele influencia na segunda ordem. Estamos resolvendo o problema rapidinho. Tem a forma analítica de resolver que faremos em seguida. Bom, e aí? O que tu acha? A que ordem que o B influencia? A que ordem que o B influencia? Eu vou ter que pegar entre os 4 experimentos aqueles experimentos no qual o A não altera, o experimento no qual o C não altera. Eu só quero analisar o B. Agora é a vez do B. Aonde que o B altera? O B altera de 0,8 para 1,6. Multipliquei por 2. Mas a passagem do segundo experimento para o terceiro não me serve. Porque eu alterei o B, mas eu também alterei o A. Aí não quero. Então vamos procurar outro. Me dá uma passagem no qual só o B influencia. Aonde que só o B influencia? O que tu acha? Hein? Só o B influencia da primeira para a terceira. Oi! Da primeira para a terceira. Olha aí, ó. Se eu analisar os dados experimentais calculados e medidos na primeira experiência, eu usei 1,2 mol por litro de A, por litro de A, eu usei 0,8 mol por litro de B, eu usei 1,4 mol por litro de C. Da primeira para a terceira, eu mantive a quantidade do A. Eu mantive a quantidade do B. Eu alterei apenas a quantidade do B. Eu alterei de quanto? Multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2, por quanto que multiplicou a velocidade? Que pena! Não multiplicou por nada, cara. Não multiplicar por nada é expoente 0. Eu dobrei a quantidade de B de 0,8 para 1,6, mantive esses dois, multipliquei por 2 e em que é que influenciou? Não influenciou em nada. Esse B não é de nada. Esse B não manda nada. Ele não tem influência. A influência é 0. Opa, é 0. Muito bem.
E em que o C influencia? A influência do C será a que ordem? A que ordem o fulano influi? Bom, para eu fazer análise experimental, eu tenho que pegar experimentos no qual só ele vai variar. Aqui é constante, aqui varia. Então, posso pegar da primeira para a quarta, posso pegar da segunda para a quarta, posso pegar da terceira para a quarta. Qual delas que eu vou pegar? Eu vou pegar a variação na qual os outros não alteram. Aonde que os outros não alteram? Aqui é 1,2, 1,2. Opa, achei. 1,2, 1,2. 0,8, 0,8. Beleza? Então vamos analisar. O que foi que eu fiz da primeira experiência para a quarta experiência? Eu multipliquei por 2. Ao multiplicar por 2 a quantidade, a concentração de C, a que ordem sofreu influência? A velocidade da reação. A velocidade da reação aumentou de 2 para 8. E como é que tu expressa o 8? O 8 tu expressa por 2 na terceira. Se eu multipliquei por 2 a concentração de C, e se eu multipliquei por 8 a velocidade, a que ordem? Ordem é expoente. Então, qual é o expoente? O expoente é 3. A velocidade desta reação experimentalmente. Pois então, a velocidade desta reação está traduzida por uma equação, aonde as massas influenciam pela sua concentração. Assim, eu posso prever que o componente A desta reação influencia na segunda ordem, que foi o quanto influenciou na velocidade, tendo dobrado a sua concentração. O reagente B, infelizmente, não influenciou, porque o fato, naquela etapa da primeira para a terceira, de ter multiplicado por 2, não alterou a velocidade. Se não alterou, multipliquei por 1, cujo expoente é 0. Expoente 0 corresponde ao valor 1, então é eliminada da equação da velocidade. E o componente C, o reagente C, ao ser dobrado, influenciou ao cubo, o expoente é 3. Esta equação da velocidade assim determinada é gostoso. Agora, se quiser outro jeito, vai dar um pouco de trabalho. Vamos estabelecer pelo método analítico que a velocidade realmente é proporcional à concentração de A elevada ao expoente, vamos chamá-lo de x, proporcional à concentração de B elevado ao expoente y e proporcional à concentração de C elevado ao expoente z. Traduzindo que a velocidade na primeira experiência é 2. Então, o V é 2 mol por litro, proporcional à concentração de A, que na primeira experiência é 1,2, o B na primeira experiência é 0,8 e o C na primeira experiência é 1,4, respectivamente, com os expoentes x, y e z. Repetindo a mesma equação para valores experimentalmente conferidos na segunda experiência, aonde a velocidade passou para 8, porque as concentrações alteraram para 2,4, 0,8 e 1,4. Da mesma forma, os dados na terceira experiência trazem uma velocidade de 2 mol por minuto, quando a concentração de A é 1,2, a concentração de B é 1,6 e a concentração de C é 1,4, expoente x, y e z. E os dados da quarta experiência, que revelam uma velocidade correspondente a 16 mol por minuto, proporcional à concentração de A, que na quarta experiência é 1,2, B é 0,8 e C 2,8, expoentes x, y e z.
Para determinar o x, y e z, nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Se as bases forem iguais, os expoentes serão iguais. Podemos seguir o primeiro raciocínio. Claro que eu vou pegar a equação que tem maior velocidade para aquela que tem a menor velocidade. Então eu vou pegar a velocidade 2 a ser dividida pela velocidade 1. Esta relação entre a velocidade 2, que é 8, pela velocidade 1, que é 2, será proporcional a quê? Se os primeiros termos são proporcionais, os segundos termos também. Não esqueça que nós pegamos os valores da segunda em relação à primeira. Aqui nós pensamos ao contrário, dobrando a quantidade, nós quadruplicamos, determinamos que o expoente foi 2. Agora eu estou fazendo divisão, e a divisão, para não trabalhar com fração, eu pego o valor maior, 8, pelo valor menor. Aqui eu vou dividir os dados do segundo membro da segunda equação, que é k, multiplicado por 2,4 expoente x, por 0,8 expoente y, por 1,4 expoente z, divididos pelos os valores do segundo membro da equação número 1, que será k, que multiplica 1,2 expoente x, que multiplica 0,8 expoente y e que multiplica 1,4 expoente z. Não precisava tudo isso, porque dá para determinar que da segunda para a primeira, aqui vai me dar 4, claro. Esse resultado, 8 por 2 me dá 4. E aqui eu posso simplesmente cancelar os dados 1,4 expoente z, assim como os dados 0,8 expoente y. Ficando, portanto, esta relação, na qual eu cancelo o fator de proporcionalidade, ficando então no numerador o valor 2,4 expoente x e no denominador 1,2 expoente x. 1,2 expoente x. Bem, então o raciocínio agora é pensar que 4 é 2 ao quadrado e que o quociente desta expressão, na qual os expoentes sendo iguais, o posso dividir simplesmente 2,4 por 1,2. E a divisão de 2,4 por 1,2 me dá 2. 2, a divisão de 2,4 por 1,2. E o expoente é comum, então o expoente é x. Se as bases forem iguais, os expoentes também serão iguais. Então, o x que nós pretendíamos, como sendo a ordem da reação para o reagente A, a ordem de reação corresponde a 2. Como nós tínhamos determinado aqui, dobrando a concentração, quadriplicou, isto é, 2 na segunda potência. O mesmo raciocínio faremos agora para as outras determinações. Para determinar o y, qual que nós usamos? Vamos aproveitar o raciocínio de 0,8 para 1,6, sendo que os outros dois se mantiveram. Se se mantiveram, vamos simplificar, já podemos antecipar. Então, vou pegar a maior velocidade, que é qual? Ora, não tenho. Maior velocidade não existe na comparação da primeira experiência para a terceira experiência. Qual é o dado que me apego? Eu me apego ao dado do próprio B. Então, por isso que eu vou continuar pegando a 3 pela primeira. Se aqui deu 1, que eu chamo de 2,0, aqui vai me dar 1,6 dividido por 0,8, o que vai me dar 2. E o expoente comum é y. Então, a dedução é que o y vale 2.
Depois de tanto trabalho, chegamos à conclusão que nós já tínhamos chegado antes. Dobrar a quantidade de B não influencia, porque a velocidade continua sendo a mesma. Se não influencia, cai fora da equação da velocidade. Então, esse y será zero. E zero elimina. A determinação do z. A determinação do z eu vou pegar com os dados da primeira e da quarta, porque é da primeira para a quarta que o A não alterou e que o B não alterou, e o C alterou. Então eu vou pegar a velocidade da número 4 e vou dividir pela velocidade da número 1. A velocidade da quarta experiência vai me dar 16. Então eu tenho 16 na quarta, e qual é a velocidade na primeira? 2. Pronto, 16 dividido por 2. Que será igual a velocidade 4 sobre a velocidade 1. É 16 por 2. Proporcional. Sabemos que o tal do K vai ser cancelado. Assim como serão cancelados os dados comuns. 1,2 dividido por 1,2 vai dar em nada. 0,8 por 0,8 vai dar em nada. Então, o que interessa na verdade? O que interessa na verdade são os dados do segundo membro do C. Qual é a quantidade que terá expoente Z? A quantidade que terá expoente Z é a quantidade do C, que é 2,8, sobre a quantidade do C, que tem expoente Z, na primeira, que é 1,4. Muito bem, esta relação, 16 por 2, me dá 8. 8 que é, na verdade, 2 na terceira. E aqui, 2,8 por 1,4 vai me dar 2. E o expoente comum é Z, aonde eu tiro que o Z corresponde a 3. Analiticamente, está determinada a equação de forma experimental. Sendo que o Z corresponde a 3, chegamos, claro, ao mesmo resultado. Qual o resultado? Que a equação da velocidade desta reação, que não conhecemos os reagentes, é proporcional à concentração do reagente A ao quadrado e é proporcional à concentração do C ao cubo. A química tem tudo a ver, a química é ótima. Na próxima aula, vou propor para você uma série de questões para você treinar para o Enem. Boa sorte, garoto. Claro que não é só para o Enem. Aliás, isso aqui tem muito mais cara de FUVEST, segunda etapa. Tem muita cara de ITA, de IME. Um abraço, querido!